ordinária da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ok? Chama a julgamento a apelação civil número 195 da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Apelante é Marcos Kleber Holanda Farias e o apelado é o Itaú Unibanco S.A. E pelo Itaú Unibanco S.A. requereu sustentação oral a advogada Francisca Gisélia Dantas da Silva, OAB Ceará, número 34.066. Doutora Gisélia se encontra presente? Bom dia, excelência, sim. Perdão, boa tarde. Boa tarde, doutora Gisélia. Doutora Gisélia, indago se dispensa a sustentação oral porque a proposta de voto da relatoria no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. E como Vossa Excelência falaria pelo apelado, suponho que não haja interesse na sustentação. Confere? Perfeitamente, excelência. Então, vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado, eu agradeço mais uma vez a presença de Vossa Excelência. Muito obrigada e um excelente final de sessão para todos. Obrigado. Na sequência, chamar julgamento a apelação civil número 103 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O apelante é Condomínio Conjunto Habitacional Vila Cisne e a apelada é Carla Geralda Teixeira de Oliveira. Pela parte apelante, requereu sustentação oral a advogada Ana Carolina Aguiar Lopes, OAB Ceará, número 22.826. Doutora Ana Carolina se encontra presente? Era presencial, né? Doutora Ana Carolina Aguiar Lopes, chamada a realizar sustentação oral para a qual se inscrevera, não atendeu ao chamamento, e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. Julgamento, repito, unânime e se encontra agora encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 92 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Eduardo de Castro Neto. Apelante é MWN Comercial de Alimentos Limitada. O apelado é Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado Gerson Venâncio Moura Filho, o AB Ceará, número 30.937. O Gerson Venâncio Moura Filho se encontra? Ausente, a secretaria informa e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é o seguinte: apelação conhecida e não provida. Nos termos do voto do relator, desembargador Eduardo de Castro Neto, o julgamento é unânime e se encontra agora encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil de São Gonçalo do Amarante, é o número 4 da pauta do SAIS. A relatoria é do desembargador Eduardo de Castro Neto, o apelante é Ministério Público do Estado do Ceará, e o apelado é CEA de AF. Doutora Gina Moura, pela Defensoria Pública, requereu sustentação oral. Doutora Gina? Pois não, doutor. Doutora Gina, a proposta de voto do eminente relator é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Como Vossa Excelência pretendia sustentar pelo apelado, suponho que não haja interesse na sustentação oral. Confere? Nenhum, excelência. Agradeço aí a atenção. E eu já proclamo agora o resultado, doutora Gina, que é apelação conhecida e não provida, nos termos do voto do relator. O julgamento unânime se encontra agora encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 5 da pauta do SAIS. Apelante e apelado, o Ministério Público do Estado do Ceará. E também apelante e apelado, MRS de SV. E
pelo apelante apelado MRS de SV, requereu sustentação oral à Defensoria Pública, na pessoa da doutora Gina Moura. E eu indago a doutora Gina se dispensa a leitura do relatório. Dispensada, excelência. Doutora Gina, Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Saúdo a todos e a todas, na pessoa do doutor Eduardo, relator. Peço minhas sinceras desculpas por não estar presente, eu estou acometida de uma enfermidade e não me faço presente aí na sessão, mas gostaria muito de estar aí, penso que, inclusive, minha sustentação poderia ser mais próxima e mais perceptível a Vossas Excelências do que essa via informal e fria que é o acesso online. Mas, de toda forma, eu queria trazer algumas considerações em relação a esse processo. O fato aconteceu em abril desse ano, no dia 5 de abril desse ano, 1h da manhã, o senhor Rodrigo de Andrade, ele Ubermoto, ele estava na região ali do Cristo Redentor, de trás do Colégio Marvin, quando aguardava um cliente, percebeu a chegada de 3 homens em sua direção, ocasião em que encostou sua moto no chão e saiu no sentido de fuga. Percebeu à distância que um desses homens, que portava uma tornozeleira eletrônica e que, inclusive, conduzia em sua mão uma faca, não levou a moto, mas chegou a levar o seu aparelho celular. A vítima, o senhor Rodrigo, procurou a polícia num posto na Avenida Leste-Oeste, e essa polícia, a viatura policial chegou em poucos minutos e pediu licença à vítima para ir em busca do que ela acreditava ser os supostos assaltantes. Não é? E dentro de 20 minutos, essa viatura retorna com 3 jovens na viatura, na carceragem da viatura, e apresenta a essa vítima, e essa vítima, num rompante, reconhece, e essas pessoas são levadas à delegacia. 2 desses jovens já eram adultos, um deles é o adolescente, que é o que me cabe a defesa agora nesse momento. Esse adolescente, ele foi submetido a um arremedo de reconhecimento pessoal. É importante dizer que a viatura policial chegou a esse local e não apreendeu o objeto do roubo, não apreendeu a arma do crime e levou essas 3 pessoas porque estavam na calçada e, segundo os policiais, faziam uso de maconha pelo cheiro, porque a droga também não foi localizada. Foram levadas para a delegacia e o adolescente submetido ao procedimento juvenil. A apreensão foi apreendido. Nas palavras da vítima, que foi ouvida na delegacia, havia participação de um branquinho, de um moreno, e de um moreno que estava sem camisa, com uma tornozeleira. De fato, entre essas 3 pessoas, havia o adulto, Iago, portador de tornozeleira, e que também estava com essa arma branca que não foi apreendida. Na delegacia, nas páginas 11, o adolescente é submetido a um reconhecimento por essa vítima, onde não foi atendido qualquer das disposições previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, e muito menos ainda o que dispõe a Resolução 484 do CNJ, de 19 de dezembro de 2022, principalmente no que diz respeito ao artigo 8º. Cito: o reconhecimento será realizado por meio de alinhamento padronizado de pessoas ou de fotografias
observada a ordem de preferência do artigo 4º, de forma que nenhuma se destaque das demais, observadas as medidas a seguir. Fato é que esse reconhecimento, em nenhum momento, atende qualquer das disposições previstas no artigo 226, e muito menos essa resolução recente, que visa contornar erros graves que acontecem com o uso desse procedimento. É preciso dizer também que o que se deve levar em consideração, e aqui aplicando as disposições do Código de Processo Penal, em especial o artigo 156, que as provas que merecem ser consideradas para um juízo de valor sobre qualquer ato, ou na linguagem que o doutor Eduardo muito bem conhece, da formação da culpa ou da culpabilidade, devem ser construídas a partir do contraditório. E aí eu cito, nobre relator, que a vítima não foi ouvida na instrução processual. Eu tenho apenas a oitiva dos 3 policiais, de modo que, para além da fala dos policiais, não tenho apreensão do objeto do crime, eu não tenho apreensão do instrumento utilizado por um deles, e tenho apenas essa informação dada a nível de inquérito policial de que havia referência à participação de um branquinho. Eu cito, excelência, por fim, aqui me refiro ao recurso, para além, primeiramente, me refiro ao recurso da defesa, que pede absolvição por não haver comprovação da exata participação desse adolescente nesse reputado ato infracional análogo ao roubo. Eu cito também os motivos pelos quais o representante do Ministério Público apelou. Ele afirma que o fato envolve o cometimento de ato de violência e faz referência a antecedentes por atos infracionais do adolescente. É preciso que se diga, essas condições não ensejam um automatismo a aplicação de qualquer medida de internação, como pretende o recurso da apelação. Não há um automatismo. Sobretudo, e aqui eu destaco a minha preocupação maior em vir aqui fazer sustentação oral, trata-se de justiça juvenil, excelência, onde vigora o princípio da brevidade, da excepcionalidade, todos aqueles que estão contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo a condição de pessoa em desenvolvimento. Já trato de alguns pontos que reputo também essenciais. Mas o fato é que, sopesar essas condições, enseja numa dupla imputação, para usar a linguagem que a gente conhece, doutor Eduardo, ao mesmo tempo em que pode ensejar a quebra dos regimes de medidas socioeducativas aplicados anteriormente, pode, como quer o representante do Ministério Público, ensejar uma internação a esse adolescente, simplesmente por esse automatismo. Cito também que, para além dessa dupla imputação, um dado que eu tenho percebido, excelências, é que uma das unidades, das sentenças mais recorridas que chegam à primeira Câmara de Direito Privado são as sentenças da nobre juíza, e que eu dedico a minha mais profunda admiração, porque é uma amiga pessoal, a doutora Rita Emília. É uma das sentenças mais recorridas aqui nessa Câmara, doutor Eduardo. E a doutora Rita Emília, na sua sentença, ela fez questão de frisar que não há clareza quanto à exata conduta, para usar nossa linguagem recorrente, né, da conduta individual desse adolescente na dinâmica dos fatos. E o que seja, na pior das hipóteses, uma redução da sua reprovabilidade, de modo que ela, assim, aplicou a liberdade assistida. Eu cito, e aqui é o dever que me cabe,
de reconhecer essa condição, né? Peço inicialmente a absolvição do adolescente quanto à aplicação de medida socioeducativa, peço subsidiariamente, né, a manutenção da sentença de origem e, por fim, e que eu acho que é um dado que precisa ser sempre levado a essa Câmara, tão acostumada a atender a autos públicos, é algo que me chama muita atenção, em especial ao meu público. Eu tive o cuidado de olhar o processo de execução da medida socioeducativa desse adolescente na 5ª Vara da Infância e de Juventude, que, de fato, é a responsável para analisar, é a competente, o juízo natural para analisar o descumprimento de medidas socioeducativas anteriores. A 5ª Vara da Infância, na 5ª Vara da Infância e da Juventude, eu afirmo, o adolescente permanece recolhido no Dom Bosco, no Centro Educacional Dom Bosco, de modo que, embora tenha sido submetido a uma liberdade assistida, ele se encontra numa situação de internação. Vale ainda frisar que um dos últimos atos processuais foi o reconhecimento, a homologação do plano individual de acompanhamento, o que se chama de PIA, né? O plano individual de acompanhamento faz referência ao histórico de saúde, psicológico, educacional desse adolescente. E aqui eu cito, trata-se de um adolescente órfão de mãe, cuja mãe foi vítima de homicídio na frente de um outro irmão. Ele cita esse fato como algo determinante para o iniciamento para quando ele começou a vida em atos infracionais. Esse jovem, ele hoje vive sob os cuidados de tios, abandonou os estudos ao 7º ano do ensino fundamental, em função da questão da territorialidade. Eu cito que ele foi apreendido nessa região aí próxima ao Cristo Redentor, que é uma região de extremo conflito, cuja população, de um modo geral, tem dificuldade de mobilidade para ir para um posto de saúde, para ir para uma escola, para qualquer lugar. E peço a Vossas Excelências que veja esse adolescente dentro desse contexto, que no momento de aplicar a régua, que seja considerada esses fatores e não a medida das nossas realidades, né? Se a gente pode assim falar. Agradeço a atenção de todos e de todas, peço novamente para que seja reconhecido, seja dado provimento ao apelo da defesa, mas se assim não for, que seja dado improvimento ao apelo do Ministério Público da acusação. Agradeço a atenção de todos e encerro aqui a minha sustentação oral. Obrigado, doutora Gina Moura, representante da Defensoria Pública, pela sustentação oral, e passo a palavra ao eminente relator, desembargador Eduardo de Castro Neto, para proferir o seu voto. Boa tarde a todos, mais uma vez. Inicialmente, parabenizar a doutora Gina pela maneira como conduziu a sustentação dos interesses do menor ora apelante. São duas apelações, tanto o Ministério Público como a defesa se insurgiram contra a decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude, a oportunidade em que eu saúdo a colega Rita Emília, já desde o tempo que era juíza da Vara de Tóxicos e agora brilhando na 1ª Vara da Infância e da Juventude, julgou procedente representação ministerial, aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida. O parquet requereu a internação em razão da gravidade do ato infracional, roubo com uso de arma branca e grave ameaça, exercida em concurso de agentes,
bem como a reiteração em infrações graves. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou subsidiariamente a manutenção da medida em meio aberto. As questões a discutir são a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas no procedimento menorístico e estabelecer se a medida socioeducativa adequada ao caso é a liberdade ou assistida ou a internação. O conjunto probatório, depoimentos da vítima e testemunhas, aliados no termo de flagrante, comprovam de forma harmônica e segura a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo uso de arma branca. A conduta foi praticada mediante grave ameaça, em concurso de agentes, configurando a hipótese autorizadora de internação prevista no artigo 122, incisos 1 e 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O histórico de descumprimento de medidas em meio aberto e a reiteração infracional demonstram a insuficiência da liberdade assistida e a necessidade de medida mais rigorosa. A internação atende ao princípio da proteção integral e ao caráter pedagógico das medidas socioeducativas, não como punição, mas como instrumento de interrupção do ciclo delitivo e de ressocialização. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará confirma a adequação da internação em caso de roubo majorado praticado com grave ameaça e uso de arma, sobretudo diante da reiteração e da ineficácia de medidas anteriores. Assim, dou provimento ao recurso do Ministério Público, conhecido e provido, recurso da defesa, obviamente, prejudicado, modificação da sentença de primeiro grau para determinação da internação. É como eu voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Eduardo, como voto, desembargador Abelardo Benevides. E senhor, cumprimentando mais uma vez a doutora Gina, tem atuado aqui na Câmara e exala vocação, né, na defesa dos interesses daquelas pessoas que necessitam da atuação da Defensoria Pública. Parabéns, mais uma vez. Mas eu estou aqui, como eu já fiz até no sistema SAD, olhei todos esses processos, né? E acompanhei a relatoria e estou a acompanhá-lo, ratificando aquele voto que eu tirei profissionalmente, presidente. Agradeço, desembargador Abelardo. Na sequência, voto eu. Também cumprimento a doutora Gina Moura pela sustentação oral. E, no entanto, doutora Gina, eu também acompanho integralmente o voto do eminente relator no sentido da internação do adolescente infrator, tendo em vista a gravidade da conduta, né, que trata-se de um ilícito, ato infracional análogo ao crime de roubo, majorado, emprego de arma branca, grave ameaça, além de que há uma reiteração da conduta do adolescente infrator, né, de maneira que a medida mais adequada ao caso aqui, na minha avaliação, que também coincide com a do eminente relator, é no sentido de que a internação aqui é a medida mais adequada, até porque se trata de um adolescente em situação de conflito com a lei, etc. E o objetivo da legislação minorista é exatamente retirar o adolescente desse convívio que lhe é prejudicial e ressocializar, de maneira que a internação é completamente apropriada ao caso sob discussão, de maneira que acompanho a relatoria e anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e julgar prejudicado o apelo de MRS de SV, tudo nos termos do voto do eminente relator, desembargador Eduardo Castro Neto. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Na sequência, eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 142, da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Os agravantes são Antônio Reginaldo Souza da Costa
e Andréa Santos da Silva. E o agravado é Erison Farias Rebouças Júnior. Pela parte agravante, requereu sustentação oral, doutora defensora pública, e o processo está... Doutora Gina, o indago se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a minha proposta de voto, que já é unânime no sistema de votação provisória, é no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Como Vossa Excelência falaria pela parte agravante, supomos que não haja interesse em sustentar. Confere? Confere, doutor. Pode consignar a minha dispensa. Então, eu vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto da relatoria. O julgamento é unânime e se encontra agora encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 45 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Eduardo Castro Neto, o apelante é Francisco César Roque, o apelado é Banco BMG SA. Doutora defensora pública requer para falar em nome do apelante, Francisco César Roque. E o indago se dispensa a leitura do relatório. Excelência, eu conversava há pouco tempo com a Jennifer sobre esses... Na verdade, são 3 apelações. Isso. Da primeiro gabinete e os 2 outros do gabinete de Vossa Excelência. Todos em relação ao BMG. Né? Eu acho que eu já comentei em uma sessão um trabalho desenvolvido pela Defensoria em relação ao levantamento do perfil de julgamentos das câmaras de direito privado em relação às questões do que envolve essa matéria. Né? Eu vou dispensar, mesmo já tendo ciência do voto antecipado de todos, e preciso, enfim, que seja confirmado, eu vou dispensar a sustentação oral desses 3 casos, e vou me dedicar, se confirmar, a interposição de recurso especial, considerando o que a gente reputa de alguns equívocos em relação à compreensão do contrato de direito civil, contrato de consumo, né, a questão da clareza semântica, que são temas que a gente tem invocado nesses recursos. Mas eu queria dispensar a sustentação oral desses 3 processos relativos ao BMG. De qualquer modo, eu vou anunciar o resultado dos 3. Apelação civil número 45 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Eduardo Castro Neto. O resultado é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Francisco César Roque. Julgamento encerrado. Com relação à apelação civil número 167 da pauta, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, o apelante é o Banco BMG SA e a apelada é Maria Isabel Arruda de Castro. O resultado do julgamento é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação do Banco BMG SA nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. E agora, a apelação civil número 216, da pauta do PJR, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O apelante é Luiz Biro de Oliveira e o apelado é o Banco BMG SA. O resultado é o seguinte: apelação conhecida e não provida, nos termos do voto do relator. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Na sequência, temos mais um último processo a requerimento da Defensoria Pública, que é o agravo de instrumento número 130 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O agravante é Sicard, e Sicard Assistência Médica Limitada, é PP, e o agravado é IRL, e também a agravada Amanda da Silva Rodrigues. A Defensoria Pública, na pessoa da doutora Gina Moura, requereu sustentação oral. E aqui, doutora Gina, a proposta de voto do eminente relator, desembargador Abelardo Benevides, é no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Como Vossa Excelência requereu sustentação oral para falar pela parte agravada, supomos também que não haja interesse na sustentação. Confere?
Confere, doutor. Agradeço novamente. A Câmara agradece imensamente a cooperação de Vossa Excelência e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Repito, o julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço, doutora Gina. Vamos agora avançar para os processos objeto de sustentação oral do modo remoto. Chama julgamento a apelação civil número 288 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Correia. Apelante é Janilda do Nascimento Freitas e apelado Rafael Lemos Reinaldo e Clínica Dentária Sobral Limitada. Pela parte apelada, Clínica Dentária Sobral Limitada requereu sustentação oral a advogada Jeane Cristina Prudêncio de Vasconcelos, OAB Ceará, número 29.122-A. Doutora Jeane Cristina se encontra na sala virtual. A secretaria informa que a advogada não se encontra presente. Eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia. Julgamento encerrado. O processo apelação civil número 161 da pauta, como eu já havia informado antes, foi adiado pelo relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 248 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Correia, apelante Socio Sociedade de Comércio e Imóveis Limitada e apelada Paloma Mendonça de Almeida Tiers. Requereu sustentação oral pela parte apelante a doutora Francisca Marta Otone Marinheiro Rodrigues, OAB Ceará, número 9.254-A. Doutora Francisca Marta se encontra presente? Sim, Excelência. Boa tarde. Doutora Francisca Marta, boa tarde. Vossa Excelência falaria pela... Apelada. Pela apelante, não? Não, pela apelada. Socio. Porque aqui consta a Socio como apelante. Na realidade, nós precisamos confirmar isso. Só um instante. Pela autuação, Procedimento aí, Excelência, porque a ação foi julgada improcedente aqui. O apelo foi da senhora Paloma. Apelante é a Paloma, não é isso? Isso. Só localizar os autos aqui, doutora. Custa nada a gente conferir. Isso acontece muito, né? No voto está apelado Paloma. Quando a autuação puxa a autuação, a gente consegue ver aqui no... São apelações cíveis, são duas apelações cíveis, não é isso? Tanto pela Socio como pela Paloma Mendonça. Eu indago a doutora Marta se... A doutora Marta falaria pela Paloma ou pela Socio? Pela Socio. Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Concedo o prazo de até 15 minutos para Vossa Excelência realizar a sustentação oral. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes, o que eu faço na pessoa do senhor relator. E, inicialmente, Excelência, desejar a todos, desde logo, né, uma excelente tarde, fim de tarde de trabalho. A presente apelação, Excelência, versa sobre questões de ordem processual e material. E, de início, há uma questão até de ordem, porque a apelante, que inicialmente
recolheu as custas processuais e, durante toda a tramitação do processo, ela jamais aduziu se tratar de pessoa pobre na forma da lei, até porque não é. E na questão, na interposição do apelo, ela pediu a gratuidade judicial sob a alegação de que tinha passado a sofrer dificuldades financeiras em razão da pandemia. Foi determinada a juntada das declarações de rendimentos dela ou o pagamento das custas em dobro. Ela juntou a declaração de rendimentos e, muito embora não conste a alta renda, observa-se dessas declarações de rendimentos que ela vem tendo um acréscimo na poupança. Ela tem bens móveis, imóveis, inclusive apartamento na praia, apartamento em Fortaleza, e vem tendo acréscimos. A partir de 2021, ela que estava com uma poupança em 2021 de 4 mil e poucos reais, em 2024, ela tinha quase 17 mil reais, o que significa dizer que a pobreza alegada, o estado de pobreza, não é assente com a verdade. Porém, embora tenha sido suspendido o julgamento, retirado o processo de pauta, após a juntada das declarações de rendimentos, o processo foi migrado do ESAGE para o PJE e não houve decisão acerca dessa questão. Então, preliminarmente, a questão da ausência de verdade na declaração de pobreza e daí resultante na deserção da apelação. Em segundo lugar, a autora, a apelante, alegou que a sentença seria nula por falta de fundamento. Porém, não há falta de fundamento. O que há são fundamentos concisos e eles não são confundíveis. Foi perfeitamente justificado pelo juiz Wacó as razões pelas quais ele entendeu que a ação deveria ser julgada improcedente. Decidiu pela improcedência da ação porque a autora não provou que sofreu os prejuízos que alega, ou mesmo que esses prejuízos tenham sido provocados pela parte demandada. Isso porque, excelências, a autora, que é uma prestigiada arquiteta, teve uma ideia, há muitos anos atrás, de construir condomínios aqui no Cariri, ela que reside aí em Fortaleza, com a venda desses imóveis antecipadamente, ou seja, quem ia comprar investia na construção. E ela fez um projeto, ela própria fez o projeto arquitetônico, procurou investidores, procurou um terreno para construir esse imóvel, fez uma parceria com um cidadão que é um médico aqui da região, e ela não encontrou nenhum investidor interessado. Ela chegou a lançar, fez muita propaganda, mas não encontrou investidor interessado nesse projeto. Foi rompido o contrato com esse médico, porque era estabelecido um prazo para ser iniciada a construção, não foi, o contrato foi rompido. Posteriormente, com o mesmo projeto, ela procurou, na verdade, nem sequer foi a Socio, procurou um dos sócios da Socio e propôs executar o projeto em um imóvel de propriedade, em um terreno de propriedade da Socio. Eles acharam que o projeto era interessante, mas não firmaram nenhum contrato com ela, até porque o terreno tinha um determinado embaraço, a totalidade do terreno não estava registrado. Tinha que haver
uma questão no cartório para resolver e o imóvel ficar totalmente disponível. Então, eles não chegaram a assinar nenhum contrato com ela. Posteriormente, ela encontrou um único investidor, que foi a construtora Raimundo Coelho, que se dispôs, inclusive, a ficar com um bloco dos apartamentos que seriam construídos, mas, apesar de ter feito relançamento do imóvel, do projeto, mais uma vez, não houve investidores interessados. E tudo isso está aprovado nos autos. Um dos sócios da construtora Raimundo Coelho, além de declarar por declaração escrita, essa declaração foi confirmada em audiência, testemunhou de que realmente o projeto não tinha logrado êxito, não tinha ido para frente, como se diz na nossa linguagem bem popular, porque não houve investidores interessados, não houve público interessado. Como houve um total malogro do projeto, e a autora, né, a apelante, diz que sofreu prejuízos de ordem material com terraplanagem que ela não fez sequer no terreno de propriedade da demandada, excelências. A prova que está nos autos é de que essa terraplanagem foi feita no imóvel de propriedade do Dr. Josias Martins, que foi a primeira pessoa com quem ela fez, realmente firmou um contrato e que terminou sendo rompido o contrato pela mesma razão, por falta de público interessado no projeto em adquirir os apartamentos que ela construiria. E outras despesas também estão lá nos autos e tem a prova de que também não foram feitos após essa conversação, essa mera conversação. Não houve pré-contrato, não houve contrato. Não tem como ser atribuído nenhuma responsabilidade à Socio por supostos danos que ela diz ter sofrido. Também em relação aos danos morais, a sentença se ouve muito bem quando diz que, quando muito, poderia ter havido aborrecimento. E sequer imputável a responsabilidade pelo esse aborrecimento a Socio. Não foi a Socio que teve culpa por eventuais aborrecimentos que ela possa ter tido. Na verdade, a apelante, a autora da ação, teve uma ideia, assumiu os riscos do negócio e o negócio não logrou êxito, por uma razão muito simples, por falta de público interessado em investir no projeto que ela apresentou aqui ao público aqui do Cariri. Então, excelências, por essas razões é que pede-se que seja mantida a decisão em todos os seus termos. Muito obrigada. Agradeço, doutora Marta, pela ostentação. E com a palavra agora o desembargador Gomes Correia para proferir o seu voto. Doutora, boa tarde. Renovando os cumprimentos. A doutora representa... A doutora representa a Socio, Sociedade de Comércio e Imóveis. Excelência, bem cumprimentar a doutora Francisca Marta Altoni Marinheiro. Aliás... Isso mesmo. Tem 3 advogadas aqui. É a doutora Francisca Marta que fala. Excelência. Excelência, a proposta de voto aqui é bem sucinta. Nós estamos propondo a anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada, entendeu? Nós sabemos que a fundamentação é a matéria constitucional, né? E é uma garantia para o cidadão, né? E ele obter os motivos da autoridade judiciária a sua pretensão, né? Ou
concedendo-a ou denegando-a, entendeu? E analisando essa sentença, ela, lamentavelmente, né, ela é carente da devida fundamentação, motivo pelo qual estamos propondo a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem, né, e o recurso, logicamente, da parte contrária, considerado prejudicado. É a manifestação, é o voto submetido à apreciação dos meus eminentes pares. Como vota desembargador Eduardo? Acompanhando o relator, senhor presidente. Desembargador Abelardo Benevides, como vota? Com a relatoria, presidente. Então, eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de dar provimento ao recurso de Paloma Mendonça de Almeida Tiers e julgar prejudicado o recurso de Socil, Sociedade de Comércio e Imóveis Limitada. O julgamento é unânime, tudo nos termos do voto do relator desembargador Gomes Correia. Julgamento encerrado. Agradeço mais uma vez a doutora Francisca Marta pela presença e pela sustentação oral perante a Câmara. Agradeço a todos e desejo um bom final de trabalho. Igualmente. Na sequência, chama a julgamento o agravo interno da relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O agravante é o Banco J Safra S.A. e a agravada é Thalita Moreira. Pelo Banco J Safra, requereu sustentação oral o advogado Lucas Ferreira de Souza, OAB do Pernambuco, número 58.495. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, excelência. Presente. Doutor Lucas dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Sim? Sim, excelência. Sim, excelência. Lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral, doutor Lucas. Perdão, estão me escutando bem? Muito bem. Inicialmente, boa tarde aos presentes, em especial ao excelentíssimo senhor desembargador presidente José Ricardo Vital Patrocínio, eminente desembargador relator Antônio Abelardo Benevides Moraes, demais desembargadores que integram essa primeira Câmara Civil, ilustre representante do Ministério Público e da Defensoria, colegas advogados aqui presentes, os servidores dessa casa e ouvintes. Como o presidente adiantou, me chamo Lucas Ferreira, sou advogado inscrito no OAB Pernambuco, número 58495, e vou atuar hoje na defesa do Banco Safra recorrente desses autos. Venho com a devida vênia, expor de forma clara e objetiva os fundamentos que demonstram a necessidade da reforma da decisão monocrática proferida nos autos da presente demanda. Pois bem, inicialmente, trata-se de um processo de busca e apreensão, fundamentado no Decreto-Lei 911/69, a fim de recuperar o bem indicado na inicial, o qual foi alienado fiduciariamente em garantia, cujas prestações não foram pagas pela parte demandada hora recorrida, tendo como controvérsia principal desse recurso se resta descaracterizada a mora do devedor pela ausência da indicação da taxa de capitalização diária dos juros remuneratórios, mesmo com a previsão contratual da periodicidade da capitalização, qual seja diária. Em que pese se tratar de contrato de adesão, os elementos constantes dos autos denotam que o réu teve prévio conhecimento de seu conteúdo e pôde, portanto, optar por assumir ou não as obrigações nele contidas, considerando que adquiriu 38 parcelas das 48 do financiamento, estando hoje atualmente com 521 dias de atraso. A questão, embora aparentemente simples, possui grande relevância prática, pois trata-se não apenas do direito do recorrente, que é o banco, claro, de reaver o veículo dado em garantia face o inadimplemento contratual, né, o inadimplemento do financiamento, mas também da aplicação uniforme da jurisprudência desta egrégia pura. Pois bem, dispõe o artigo 28 da Lei 10.931 de 2004, que é a lei que alterou o Decreto 911/69, em termos gerais, que na cédula de crédito bancário, ou seja, o contrato de financiamento, poderão ser pactuados. E aí, o inciso primeiro, os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, e se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação. Tanto por força desse dispositivo legal que eu acabei de citar,
como em razão da súmula 539 do STJ, que diz: é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de 3 de 2000, desde que expressamente pactuadas. É possível notar, excelências, que no contrato de financiamento de ID 25.23.49.59, página 2 e seguinte, consta a informação da periodicidade da capitalização, ou seja, em letras garrafais, se os senhores observarem, diária. Então, no caso tablado, a discussão judicial diz respeito à capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade diária, considerando a juntada da cédula de crédito bancário que prevê no seu quadro IV, descrição da operação contratada, a taxa de juros efetiva mensal, a anual, além do custo efetivo total anual, dispondo ainda que a periodicidade da capitalização desses juros remuneratórios é diária. Então, no contrato consta, né, que a periodicidade desses juros remuneratórios, de fato, é diária. E o CET, como eu acabei de falar, o CET ele engloba, que é o custo efetivo total do contrato, engloba todos os custos que o devedor contratante terá que pagar ao longo da operação financeira. Então, a partir do momento que o devedor ele assina um contrato de financiamento, já tem todas as informações no contrato, o custo efetivo total, então todos os juros, encargos, tudo que ele vai precisar pagar, ele já tem ciência quando ele assina. Aí é a opção dele, querer ou não entrar no financiamento. Então, a nossa defesa, né, não tem lógica alegar abusividade do contrato pela ausência da indicação da taxa diária de juros remuneratórios, quando o custo efetivo total, que é o 7, já engloba todos os custos desse contrato. Portanto, a previsão da taxa de juros remuneratórios em períodos mensal, anual, como também o custo efetivo total por ano, de forma expressa no contrato, estando assim preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais do dever de informação, afastando a tese relativa à ilegalidade da capitalização em periodicidade diária, uma vez que o custo efetivo total do contrato inteiro engloba esta última. Dentro do exposto, excelências, resta claro que a solução justa e adequada ao caso é o provimento do presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada e, consequentemente, a reforma da sentença de piso para considerar a ausência de abusividade contratual, devendo haver o regular prosseguimento do feito da busca e apreensão do primeiro grau, restabelecendo os efeitos da liminar, determinando a expedição do mandado de busca, valendo ressaltar que esse veículo foi apreendido, considerando que a devedora, né, a parte agravada, ela deixou de pagar, o banco apreendeu o carro, mas aí, a partir de uma decisão que a gente está discutindo, né, teve o agravo de sumento, ela conseguiu efeito expensivo, a gente teve que devolver o veículo, e agora a gente está apelando, né, um agravo interno. Assim como a costumeira sabedoria desta colega da Câmara, confio no acolhimento da tese hora defendida, em prestígio aos princípios da justiça e da segurança jurídica. Muito obrigado, excelência. Agradeço, doutor Lucas, e concedo a palavra ao desembargador Abelardo Benevides para proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos, renovados, e agora, em especial, o doutor Lucas Souza, que bem cumpriu a sua obrigação de defender a instituição financeira, sua cliente. Obrigado, excelência. Vou aqui, assim, em breves palavras, contextualizar os fatos. Me parece uma lei sem nenhuma complexidade, uma busca e apreensão, o doutor Lucas mencionou aí na sustentação, apreensão de veículo e tal, e o juiz do APO entendeu, a posteriori, e o fez por sentença, que não estaria caracterizada a mora, porque, embora prevista a capitalização diária no contrato, né, não havia a especificação da taxa alusiva, a taxa diária. Havia mensal e anual e tal, mas a diária não havia. Então,
desconsiderou a mora e, assim, julgou improcedente a demanda, mandou restituir o veículo e tal. Houve o apelo, e em decisão monocrática, esta relatoria manteve a sentença. Com esses argumentos, né, reconhecendo especificamente este aspecto, alusivo à capitalização diária. E é possível, como as outras mas que a jurisprudência, nós sabemos disso a partir da STJ e desta Câmara, eu vou já mencionar aqui, exige que ela seja especificada com transparência, né, ao consumidor. Então, inclusive, o juiz menciona aqui, só um breve excerto, ele resume os tribunais, é o doutor Fernando Barros. Os tribunais vêm condenando de forma mansa e pacífica a cláusula de capitalização diária do contrato, no caso da previsão não trazer especificada e bem informada ao consumidor qual o percentual e as consequências para o financiamento, como ocorre no caso, certo? A jurisprudência, nesse sentido, inclusive no meu voto eu cito a decisão aqui da relatoria da desembargadora Regina, o próprio juiz traz uma decisão aqui do desembargador Manuel Albuquerque, nesse sentido, com essas palavras, né? Mais ou menos assim, mutatis mutandis, fazendo essa afirmação. O STJ também, assim, delibera. Não trouxe essa especificação, não trouxe esse aspecto com toda a transparência devida ao consumidor, ela é inválida, tornando, assim, inviável a caracterização da morte. O banco, bem alega, eu estou até com os memoriais aqui, lançados por um colega do doutor, alega que o doutor Antônio Braz da Silva, ele vem alegando o Banco Safra, uma grande instituição financeira, das maiores, nacionalmente e até internacionalmente, né? É que o custo efetivo total, que a gente chama de SET, ele é a medida de transparência, ele traz todos os custos e já resolve. E não é bem assim, exatamente. Porque o SET, como nós sabemos, ele traz uma série de informes. Tarifas, encargos, uma série de outros elementos, mas ele não traz essa exigência, especificamente em relação ao que eu já mencionei, a diária, a taxa diária. Então, aí há uma falha evidente, gritante, com todas elas, no dever de informação. Tem uma linha aqui, jurisprudência, citei até uma delas, recente julgamento aqui da desembargadora Regina, né, do STJ, toda nessa compreensão, todas elas. Esse aqui da desembargadora Regina, ela diz aqui, peço venho para ler aqui um trecho do voto que eu lancei aqui no meu voto. No caso, o contrato firmado pelas partes prevê expressamente a capitalização diária de juros remuneratórios, como nesse caso, que é a lista, porém sem especificar taxa diária aplicável, restando configurada a violação do dever de informação e abusividade da referida cláusula. Evidentemente que as outras cláusulas, referentes a período anual, tal, semestral, permanece lá válida, mas essa aqui não. Então, assim, presidente, eu estou conhecendo do recurso e mantendo a decisão agravada, que, por sua vez, manteve a decisão lançada lá na origem pelo doutor Fernando Barros. Meu voto é nesse sentido, cumprimentando mais uma vez o doutor Lucas Souza. Agradeço, desembargador Abelardo. Na sequência, voto eu, e eu inicio cumprimentando o doutor Lucas pela sustentação oral. Mas adiante, doutor Lucas, que a matéria sobre julgamento é bastante tranquila na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará,
mais especificamente na primeira Câmara de Direito Privado. E isso com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reputa que, em contratos dessa natureza, em que a capitalização diária é prevista no contrato, mas a taxa de juros dessa capitalização diária não é explicitada no contrato, isso implica em violação ao dever de informação do banco para com o consumidor. E repito que a jurisprudência é bastante tranquila. Aqui também, isso aqui a gente já vem há muitos anos já decidindo dessa forma. De maneira que, com esses fundamentos, eu sigo integralmente o voto do eminente relator. Como voto do desembargador Correia. Com a relatoria, excelência. Proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. Julgamento encerrado. Agradeço, doutor Lucas Ferreira de Souza. Obrigado, excelência. Satisfação. Na sequência, chama julgamento apelação civil número 99 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, apelante é Companhia Energética do Ceará, Enel, e o apelado é José de Paula Maranhão. Pelo apelado, requereu sustentação oral a advogada Maria Talita de Miranda Costa, OAB Ceará, número 45.698-A. Doutora Maria Talita se encontra na sala? Maria Talita de Miranda Costa, que requereu sustentação oral e está sendo chamada a fazê-la. Anoto aqui o impedimento do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, porque se trata de processo em que a apelante é a Enel. A secretaria informa o não comparecimento da advogada Maria Talita de Miranda Costa. Eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de não conhecer do recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides. Julgamento encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 173 da pauta do PJR, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, o apelante é Itaú Unibanco S.A., e o apelado é Nilton César Alves de Araújo. Pelo Itaú Unibanco S.A., requereu sustentação oral o advogado Marlon Gonçalves Sanches, OAB do Rio de Janeiro, número 114.362. Senhor presidente, boa tarde. Doutor Luiz Antônio, no lugar do doutor Marlon. Quem é que está falando? Senhor presidente, boa tarde. Doutor Luiz Antônio, no lugar do doutor Marlon. Doutor Luiz Antônio, qual é o número da sua OAB? OAB Rio de Janeiro, 150366, senhor presidente. Vossa Excelência tem estabelecimento nos autos, não é isso? Sim, senhor presidente, juntamente com o doutor Marlon e a doutora Natália. Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor presidente, dispensa. Lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente, eminente relator, senhores magistrados, membros do Ministério Público, senhores secretários, demais colegas presentes na sessão. O caso se trata que a parte autora, ora apelada no presente processo, ela desconhece uma cobrança e que acabou culminando na negativação de seu nome. Fato esse que o banco ele se defende, senhor presidente, da seguinte maneira, que esse débito que gerou a negativação do nome da parte autora, ora apelada no presente processo, ele foi gerado através de uma renegociação de um débito. E a parte, ela entrou em contato com o banco e fez uma renegociação de um contrato que ela tinha de uma conta digital, no qual ela utilizou, houve diversas utilizações, inclusive contratando o serviço do banco, que era o serviço de limite de crédito, e acabou que ficou com esse débito e veio a negociar com o banco. E por que que o nome se chama Itaú sob medida? Porque justamente como o Itaú tem vários produtos, várias contas, ele costuma unir esses débitos todos em aberto e transformar em uma parcela única. Por isso que se chama Itaú sob medida. E justamente a cobrança que foi feita da parte autora, aonde ela desconhece esse débito. Foi uma renegociação do débito, no qual ela tinha uma conta digital
Com isso, houve diversas utilizações, inclusive com o limite de crédito, e acabou vindo negativar o nome dela, que o Itaú entende que ele foi feito no exercício regular do seu direito. Então, senhor presidente, entendemos, com todo respeito, que a sentença ela foi injusta e, por essa razão, merece respeito do tocante que ela já tinha uma conta digital, ela fez a renegociação, muito embora talvez não se recorde, mas o banco se defende dessa seguinte maneira. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Doutor Luiz Antônio Alves, eu inicialmente cumprimento Vossa Excelência e deixo registrados os meus respeitosos cumprimentos, mas a minha proposta de voto, doutor Luiz, é no sentido oposto à tese defendida pelo banco, exatamente pelo fato de que, muito embora o banco defenda a legitimidade dessa contratação e, por consequência, da negativação realizada no nome do consumidor, lamentavelmente o banco não logrou trazer aos autos a comprovação da existência dessa relação contratual, né? E, por consequência, dessa dívida. Com relação ao argumento de que havia anotações pré-existentes no nome do consumidor perante os cadastros de proteção ao crédito, eu adianto que, no caso, é inaplicável o entendimento consolidado na súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à pré-existência de negativação, exatamente pelo fato de que essa negativação anterior ela foi igualmente contestada pelo consumidor e julgada também indevida, de maneira que esse fato, por si só, não afasta o dever de indenizar. E, como se trata já de remansosa jurisprudência do tribunal, no sentido de que é necessário a demonstração do contrato, ou seja, da origem dessa dívida, e como no caso concreto aqui o banco não se desincumbiu dessa obrigação, o meu voto é no sentido de apenas dar parcial provimento ao recurso do banco, exclusivamente no que diz respeito aos consectários da condenação, com base nos parâmetros traçados pela lei número 14.905, de 2024. Esta é minha proposta de voto. Dar parcial provimento ao recurso do banco exclusivamente com relação aos consectários da condenação. Como voto desembargador Correia. Acompanho, Vossa Excelência. Como voto desembargador Abelardo Benevides. Acompanho a relatoria. Proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto proposto e lançado nos autos. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço a gentileza. Oral. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Com licença. Boa tarde. Na sequência, apelação cível número 20 da pauta do PJE. Relatoria do desembargador Eduardo de Castro Neto, apelante, ou a apelante é Lana Jéssica da Silva Lima, e o apelado é Ricardo Eugênio Amorim dos Santos Duarte. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado Cícero Deilson Lima Vieira, OAB Ceará, número 31.649-A. Secretaria informa que o advogado Cícero Deilson Lima Vieira não se encontra na sala, e eu já proclamo o resultado, que é unânime, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Eduardo Castro Neto. Julgamento unânime, repito, e se encontra agora encerrado. Na sequência, a apelação civil número 88, relatoria também do desembargador Eduardo Castro Neto,
Apelante é 99 Tecnologia Limitada e o apelado é Ministério Público do Estado do Ceará. Pela parte apelante, requereu sustentação oral a advogada Isabelle Branquinho Arantes. Boa tarde, Excelência. Doutora Isabelle Branquinho Arantes. Isso, estou presente. Doutora Isabelle, eu indago se dispensa a sustentação oral, porque a proposta de voto do relator, que já se encontra unânime, é no sentido de dar provimento ao recurso de apelação da 99 Tecnologia Limitada. Dispensa a sustentação oral, sim, Excelência. A Secretaria anota e eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Eduardo Castro Neto. Julgamento encerrado. Agradeço, doutora Isabel. Obrigada, bom trabalho a todos. Igualmente. Na sequência, chamo a julgamento a apelação civil número 56, da pauta do PJE, também da relatoria do desembargador Eduardo Castro Neto. O apelante é o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a apelada é Denise Rego de Oliveira, e também apelada Fundação SES Gran Rio. Pela senhora Denise Rego de Oliveira, requereram sustentação oral os advogados Victor Franklin Campos Matos, OAB de Goiás, número 74.767. Dr. Robson Costa Souza, OAB de Goiás, número 59.067. E a doutora Etienne Rosa Dias de Oliveira, OAB Goiás, número 41.754. Esses advogados se encontram presentes. Dr. Robson. Excelência, só o Dr. Robson. Dr. Robson, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Desde já cumprimento ali na pessoa... Eu peço-lhe que fale um pouco mais alto e perto do microfone. Tá bom. Eu acho que é meu computador. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Excelentíssimo senhor presidente, nobres desembargadores, colega da Câmara, desde já agradeço a oportunidade. No caso, em relação ao recurso interposto pelo Banco do Nordeste, né, que visa a reforma da sentença, sentença esta que reconheceu a ilegalidade da exclusão da autora de um concurso público. Os argumentos expostos nela são sólidos, baseados na observância dos princípios constitucionais e nas demais jurisprudências pertinentes. Em primeiro lugar, a legitimidade passiva, que foi uma alegação, né, na apelação do Banco do Nordeste, não pode ser afastada, não merece prosperar, pois, como contratante do concurso, a responsabilidade pela integridade do processo seletivo é solidária, né? Em conjunto com a Fundação SES Gran Rio. A administração pública, ao lançar um concurso, assume a responsabilidade direta sobre a legalidade de todo o certame. Então, por isso que, nesse momento, nós entendemos pela pertinência da legitimidade passiva da permanência do Banco do Nordeste. Pois bem, em um caso do Tribunal de Justiça de Goiás, a Corte afirmou, na oportunidade, que a relação entre a administração e as instituições responsáveis pela organização do concurso é sólida, não podendo o ente público se eximir de responsabilidades frente a irregularidades processuais. Sobre o princípio da vinculação ao edital, é fundamental ressaltar que a alteração sem justificativa plausível nas regras de avaliação fenótipica da apelada é um claro desrespeito ao que fora previamente estabelecido. Nesse caso, nós já adentramos aqui na situação de mérito, né, sobre a fase em que a parte autora foi eliminada. O edital ele é considerado a lei do concurso, e qualquer modificação arbitrária ou sem a devida motivação não pode ser aceita, pois fere diretamente a boa-fé objetiva, a segurança jurídica dos candidatos. A apelada foi reconhecida como parda no concurso público e em um concurso anterior também. E a mudança sem explicação da banca examinadora não se sustenta
como já destacado em diversos precedentes, na qual apontamos ali para Vossas Excelências, no processo originário, principalmente. Além disso, a subjetividade na avaliação fenótipica da candidata, que é intrínseca a processos como de heteroidentificação, deve ser tratada com cautela, até porque é um trato subjetivo. Então, não podendo tratar ali de maneira totalmente objetiva, como, por exemplo, uma questão de prova objetiva, de marcar, né? Mas a situação desse tipo de subjetividade, ela deve ser levada com um trato mais especial, principalmente porque, ipsis litteris, você vê a foto da pessoa, você faz a entrevista com a pessoa e, com certeza, dali já dá para se identificar os traços fenótipos dela. Então, ali há uma certa objetividade, mas também com um teor de subjetividade. A jurisprudência exige que qualquer decisão administrativa, especialmente em um concurso público, seja adequadamente fundamentada. No caso em presente, em comento, a ausência clara de motivação e também consistente para a mudança de entendimento sobre a condição da apelada, né? No caso, essa modificação de entendimento, na realidade, constitui uma falta grave e compromete a transparência e a imparcialidade do certame e, claro, tratando-se de administração pública, podemos relativizar a questão da imparcialidade. Mas num concurso público que se preze, nós queremos trazer ali a informação de que a administração pública, sim, tem que tratar os candidatos de maneira isonômica no tratamento. A jurisprudência pátria estabelece que a motivação dos atos administrativos é um requisito essencial, sendo que a falta de justificativa configura ilegalidade e, em muitos casos, justifica a nulidade do ato administrativo. E não é diferente no presente caso. Por fim, em relação ao cumprimento provisório da sentença, é importante destacar, né, que a sentença que concedeu a tutela de urgência está em perfeita conformidade com o Código de Processo Civil e o recurso interposto não suspende automaticamente os efeitos da decisão. Então, aqui nessa análise, a parte autora pugna pelo prosseguimento da sentença em relação à praticidade da tutela de urgência. A apelada tem o direito de ver cumprida a decisão de reintegração no concurso, já que a sentença não foi suspensa nem concedida com efeito suspensivo. Bom, diante do exposto, requer-se o não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, seus próprios fundamentos, para garantir a legalidade, a transparência e justiça no processo seletivo. Desde já, agradeço a oportunidade mais uma vez a Vossas Excelências. Para mim é um prazer estar participando pela primeira vez aqui no estado do Ceará. Agradeço, doutor Robson. Com a palavra ao eminente relator para proferir o seu voto. Boa tarde a todos. Mais uma vez, saúdo os membros dessa colenda Câmara. Parabenizo o doutor Robson pela defesa dos interesses do seu constituinte. Trata o presente de apelação civil interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil contra a sentença que julgou procedente a ação anulatória com obrigação de fazer, ajuizada por candidata aprovada em concurso público para analista bancário. A autora defendeu na exordial a ilegalidade em sua exclusão na fase de heteroidentificação destinada à verificação do enquadramento às cotas raciais, destacando contradição com certame anterior em que fora reconhecida como parda. A sentença determinou nulidade do ato e a reinclusão da candidata no concurso. O que se discute, em tese, é se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ato administrativo indicativo da fase de heteroidentificação no concurso público descrito na petição inicial. Segundo as regras do edital de abertura, o Banco do Nordeste do Brasil, ora insurgente, não participa da execução da fase de avaliação fenotípica, a qual é feita de forma exclusiva
e autônoma pela Fundação Sesgran Rio, entidade contratada para a organização do certame, item 1.1, a linha B do edital do certame. A legitimidade passiva deve, portanto, recair só sobre o ente responsável pelo ato impugnado, conforme precedente do Tribunal de Justiça deste Estado, em situações análogas. Nestas circunstâncias, dou provimento ao recurso do Banco do Nordeste. Como voto, senhor presidente? Agradeço, desembargador Eduardo, como voto, desembargador Abelardo Benevides. Ratificando uma vez mais o meu voto provisório lançado no sistema, acompanhando a relatoria. Agradeço e eu também cumprimento o doutor Robson Costa Souza pela sustentação oral e igualmente sigo o voto da relatoria. E já proclamo o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação do Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme o voto do eminente relator. Julgamento unânime e encerrado. Processo número 80 da... Agradeço, doutor Robson, pela presença. Obrigado. O processo número 80 da pauta de julgamento já foi julgado e agora a apelação civil número 69 da pauta do PJE, da relatoria do desembargador Eduardo Castro Neto. O apelante é D. Kiefer IM Limitada e o apelado é o Itaú Unibanco S.A. Pelo apelante, requereu sustentação oral o advogado Davi Benevides Falcão Melo, OAB Ceará número 15.118-A. Doutor Davi Benevides Falcão Melo se encontra na sala? Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor Davi. Boa tarde. Doutor Davi, vossa excelência dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, excelência. Eu me concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Muito obrigado, excelência. Inicialmente, gostaria de saudar o senhor presidente, eminente relator, ilustres desembargadores que compõem esta coluna da Câmara, nobre representante do Ministério Público, excelentíssima representante da Defensoria Pública, senhores advogados, serventuários, nobres desembargadores, de início, eu gostaria de dizer que a apelação, o recurso que será agora apreciado, versa sobre uma questão que envolve, sim, consumo, porém, existe uma situação bem pitoresca que diz respeito a uma relação que vai além da relação consumerista, que é uma relação bancária, em que pese existe uma ligação íntima entre esses institutos, esses ramos do direito, eu ouso dizer que o direito bancário, sobretudo nas questões cibernéticas, vem enfrentando diuturnamente grandes desafios. E esse é um caso. E explico. A empresa de Kiefer possui várias contas bancárias e essa conta, por acaso, essa conta vinculada ao Banco Itaú, possuía tão somente um crédito em sua conta de um valor de R$30 mil. E, para a surpresa da empresa, no dia 22 de maio de 2024, houve um débito, uma retirada da sua conta no valor justamente de R$30 mil. E a informação que foi prestada à empresa recorrente pelo banco foi que referido saque dado para efetivo pagamento de um boleto vinculado ao Mercado Pago. Ocorre que, muito embora no dia seguinte tenha sido feito todo o procedimento de ocorrência junto à delegacia, ao Banco Central e ao próprio Banco Itaú, a parte apelante ficou sem qualquer resposta do banco por muito tempo. Então, logo foi observar a sua conta
tinha sim esse débito sido efetivado, muito embora numa ligação anterior, do próprio dia 22, tenha negado ao agente bancário, via ligação, em consulta, que não autorizava qualquer débito da sua conta nesse montante. Até porque esse valor não é da apelante, era do próprio banco. E ainda tem um detalhe importante. Ela jamais utilizou saldo de conta para fazer esse pagamento, principalmente nessa vulta quantia, né? E, inclusive, eu peço vênia para citar o que, inclusive, consta na nossa escrita, apelação, uma decisão em agravo de instrumento de relatoria do nobre presidente Davi. Pois não, pode prosseguir. Foi dito que as movimentações atípicas na conta bancária da consumidora, por aparente falta de zelo da instituição financeira, por fortuito interno, ocasionam um risco da atividade, e isso denota a probabilidade do direito da parte recorrente, no caso agravante. E aqui, mutatis mutandis, é o caso, pois jamais a empresa da equipe utilizou vultosa quantia para fazer qualquer tipo de pagamento. E para piorar a situação, em sede de defesa, o Banco Itaú informa que referida retirada dizia respeito à PIX, que é um instituto totalmente diferente do pagamento em boleto. E, ainda assim, foi julgado improcedente a ação, os pedidos foram julgados improcedentes, a despeito de termos, desde a inicial, pugnado por prova pericial, até porque a causa não estaria madura, como disse o juízo de primeiro grau, uma feita que, na defesa também, o Itaú apresenta no corpo da sua contestação apenas uma reprodução de tela que não dá para identificar a firma apelada, o local, o instrumento que foi utilizado para fins desse pagamento e quem teria sido o ordenador desse pagamento. Então, o que acontece? Qualquer um de nós, hoje, estamos à mercê da sorte diante de várias fraudes que existem. E foi o que aconteceu. A empresa não autorizou o pagamento de R$30 mil de um boleto, que até hoje indagamos quem é o beneficiário. O banco não informou quem seria o beneficiário desse pagamento. Diz apenas em carta que consta nos autos que o pagamento diz respeito a um boleto Mercado Pago no valor de R$30 mil, mas não informa quem seria o beneficiário. Não utilizou, conforme regras instituídas pelo Banco Central, as medidas de segurança, além das que já constam nos aplicativos, tipo biometria facial, confirmação em segundo plano. Então, ela foi totalmente alheia à sorte. E isso é o risco da atividade. Portanto, nesse passo, não houve a efetiva comprovação, muito embora na sentença tenha sido dito que se trata de uma fraude, mas indevidamente foi imputado ao apelante, ou à apelante, a culpa. E eu peço vênia, só para relembrar a Vossas Excelências, o que consta nessa pequena parte da decisão, onde foi dito que não é possível chegar-se a qualquer conclusão senão a que houve uma operação bancária questionada e decorre de fraude praticada por terceiro, e mais, por culpa exclusiva da própria vítima, em virtude da flagrante negligência na guarda e sigilo de seus dados bancários. Ora, sequer uma perícia foi realizada, e sequer o banco comprovou efetivamente que partiu daquele aplicativo, daquele celular cadastrado. Basta olharmos na contestação e vermos que nem com uma lupa da mais específica e especial
conseguimos aferir a informação prestada pelo banco. Então, ele se utilizou, sim, de má-fé, induziu a magistrada em erro, e o que acontece agora é que a empresa está com mais de 150 mil em aberto na sua conta, passando por diversas dificuldades, porque dia e noite recebe ligações de cobrança de uma conta que ela não fez, de um pagamento que o banco não informou quem foi o beneficiário. Então, tendo dito isso, excelências, a empresa Dequife, como apelante, roga a essa colenda Câmara que dê provimento ao seu recurso de apelo, tendo em vista que, na qualidade de consumidora, muito embora o ônus da prova tenha sido investida, não foi aquilatado da forma devida às provas que constam nos autos, porque se trata de um golpe envolvendo boleto bancário utilizado por terceiro e não por Pix. Houve um julgamento, inclusive, diverso do que consta nos autos, e que, por certo, deverá ser revisto por vossas excelências. Eu encerro, assim, a minha manifestação, agradeço a paciência de todos e desejo um excelente final de tarde. Obrigado, doutor Davi Benevides, pela explicação oral, e com a palavra agora o eminente relator, desembargador Eduardo de Castro Neto, para proferir o seu voto. Mais uma vez, boa tarde a todos, saudando os membros dessa colenda Câmara, Ministério Público, Defensoria, servidores, doutor Davi Benevides, que tão bem abrilhantou a defesa do seu constituinte. Trata o presente julgamento de apelação civil interposta por Dequife IM Limitada contra a sentença da 21ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de dívida, culminada com tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Itaú Unibanco S.A. A autora alegou invasão de sua conta bancária por hackers, com pagamento fraudulento de R$30 mil, mediante cheque especial, imputando falha no sistema de segurança do banco e requerendo anulação da sentença por cerceamento de defesa, produção de prova pericial e inversão do ônus da prova. Se discute aqui definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia técnica ou estabelecer se o banco deve responder objetivamente pela fraude alegada, diante da ausência de prova mínima apresentada pela parte autora. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, com base no artigo 3551 do Código de Processo Civil, se a matéria for apenas de direito e já estiver suficientemente comprovada por documentos. No caso, a magistrada anunciou o julgamento antecipado e a parte autora não requereu produção de provas naquele momento, motivo pelo qual não pode alegar cerceamento nem buscar retardar o andamento processual. Nas relações bancárias, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por ato fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiro, súmula 479 do STJ. A inversão do ônus da prova, entretanto, não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência da fraude e o nexo causal. Agravo interno no recurso especial 2002-088-955 da Bahia, STJ. No caso, o autor não apresentou o extrato bancário detalhado que comprovasse a saída do valor de R$30 mil de sua conta, documento de fácil acesso e essencial para sustentar a alegação. Também não demonstrou que a quantia divergia
de suas movimentações habituais, o que poderia indicar falha do banco em detectar a operação atípica. Nem trouxe prova da ligação telefônica mencionada, limitando-se a relatos genéricos. O boletim de ocorrência junto não é suficiente como prova, pois se trata de documento unilateral, sem contraditório e sem outros elementos que o confirmem, servindo apenas para noticiar o fato. Ausente prova mínima de fraude e da falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para imputar responsabilidade ao banco. Recurso desprovido é como voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Eduardo, como voto, desembargador Abelardo Benevides. Reitero os cumprimentos a todos, e em especial ao doutor Davi, pela sustentação. Presidente e colegas, eu me aprofundei mais nesses autos, um caso bem interessante, né? Muitos que estão ocorrendo aqui. Fui olhar a prova, né? E cheguei a essa mesma compreensão do gabinete relator, que não há prova da desídia do banco neste ponto, né? Até mesmo o voto do relator, ele faz mencionar, os valores eram compatíveis com os que normalmente havia transferências, eram movimentados nas contas da parte. Inclusive, ele menciona até um valor superior, 90, alguma coisa assim. Me lembro, já vi, revi hoje pela manhã, e eram valores assim consideráveis, até superiores a este objeto dessa suposta fraude, que foi produzidas por terceiro, sem que haja comprovação da participação da instituição financeira. Então, eu estou ratificando o voto que lancei provisoriamente, apoiando a relatoria. Agradeço, desembargador Abelardo, e eu também sigo integralmente a proposta de voto do eminente relator. Cumprimento o doutor Davi Benevides pela sustentação oral e, com isso, proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador Eduardo de Castro Neto. Repito, o julgamento é unânime e agora se encontra encerrado. Mais uma vez, agradeço ao doutor Davi Benevides pelo comparecimento e pela sustentação oral. Agradeço, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Desembargador Abelardo Benevides, o processo número 284 da pauta é uma apelação civil da relatoria do desembargador Gomes Correia, que está com vista para Vossa Excelência. Sim, presidente. Esse processo, houve uns problemas aí no PJE, a doutora Gente tem tentado, até ontem à noite me passou mensagem, parece que só hoje é conseguido passar para o meu gabinete, né, doutora Gente? Só hoje. Então, até ontem eu não tinha recebido os autos, certo? Ela tentou com o pessoal do PJE, e eu até disse, olha, recebendo ontem à noite, hoje cedo, eu posso ainda levar o voto. Mas como foi passado agora, à tarde já, e é melhor, é mais, como diz o desembargador Manuel, precatado deixar para outra sessão, né? Está no prazo, tem que publicar, né? Ok. Não precisa mais republicar não, né, gente? Eu já trago já os autos hoje no gabinete, eu já vou preparar e trago na próxima sessão. Vem na próxima semana, é isso? Na próxima semana eu já trago. A propósito da manifestação de Vossa Excelência, desembargador Abelardo, eu quero deixar registrado que o processo número 94 da pauta era da relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, e eu havia pedido vista dos autos, né, há muito tempo. E ele retornou hoje para a pauta de hoje, sem que o voto do relator esteja lançado aos autos. Me parece também, eu queria pedir ao eminente relator, que não está nesse aí também, verifique, por favor. Parece que o seu voto, nesse vista, não está nos autos. O desembargador Abelardo está falando do 284 da sua relatoria. Me faça favor, vamos correr. A parte é Manhattan Beach Riviera, empreendimento imobiliário limitada, e RIC Locação e Participações Limitada. PJE é aquela... Está nos autos? Então, pronto. Se está nos autos, não tem problema. Está certo. Fica dois votos, fica um voto quando a gente assina e outro pós-sessão.
O SAG não. O SAG, quando tem vista, a gente tira foto vista, né? Não, então nos autos eu já ponho os olhos nele, nesse final de semana já resolve, viu? No do especial tinha até um lá que eu mencionei para o Washington, era um voto do presidente, e o Washington lançou a declaração de voto no outro do desembargador Inácio, até que ele hoje refez o voto, apresentou e tal. E ficou lá, ele divergindo. Aí disse, olha, Washington, você está divergindo com o voto do processo de Inácio, divergindo do voto do presidente. Ele disse, eu não botei lá, não. Então deu um jeito aí de tirar. Estava lá vermelhinho. Aí você vai olhar, ele pediu esse do presidente, deixa eu ver o que é e tal. Não, era de outro processo. Acontece, né? Agora, acontece, né? O 94 vai ser... Não, a gente pode adiar, porque o voto está congelado, né? O voto, desembargador Emanuel relator, votou, desembargador Eduardo está substituindo o desembargador Emanuel, não votará mais. E o processo está com vista para mim. Não dei prosseguimento ao julgamento porque o voto não foi lançado nos autos. Daí porque nós vamos trazer na próxima semana. Era essa a minha dúvida. Para o melhor juiz, teria que aguardar o relator. Ele pode mudar o voto dele e o doutor Eduardo aqui não pode votar. Então, pronto. Então, republica, né? Eu estou de férias em outubro. 1º de outubro, não. É o 94. 94. Dá para trazer? Então, pronto. Ou então estamos resolvidos. Agora, os processos não votados no sistema do voto provisório. 38. O 38 no PJR. É sobre... Cadê o 38? 38 eu já votei, não? Vou dar uma olhada aqui. Me lembrei. Eu vou acompanhar, eu vou só fazer um breve esclarecimento aqui ao colegiado em relação ao processo número 38 da pauta, relatoria do desembargador Eduardo Castro Neto. Isso aqui foi um golpe do envelope vazio, do caixa eletrônico. Adianta que eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas há uma distinção aqui, caros colegas, porque esse golpe do envelope vazio, ele, a priori, não traduz responsabilidade da instituição financeira. É aquele que a pessoa deposita o envelope vazio no caixa eletrônico, né? E esse valor que consta no envelope, ele entra como se fosse creditado na conta, mas isso é fictício, porque o envelope precisaria ser aberto, etc., tal, para que o valor fosse contabilizado. Aqui, nesse caso aqui, inclusive eu fui procurar a jurisprudência do tribunal, inclusive da própria relatoria do desembargador Albuquerque, é nesse sentido, de que não há responsabilidade do banco. Agora, nessa situação aqui, há um colorido especial, desembargador Carlos, que é o fato de que os próprios prepostos do banco garantiram que o crédito havia sido feito. Que, portanto, aqui há uma responsabilidade do banco, e com esse esclarecimento que eu gostaria de deixar pontuado, é que eu sigo o voto do relator, inclusive, exatamente, porque o banco confirmou para o cliente que aquele valor objeto do depósito havia realmente sido creditado em conta, né? Inclusive, o próprio banco traz para os autos as gravações dos telefonemas havidos entre o cliente e os prepostos do banco, em que os prepostos do banco confirmam e sinalizam que o depósito havia sido creditado e que, portanto, estava tudo ok. Nessa situação, o fortuito é realmente interno e eu acompanho o voto do eminente relator. Com esses acréscimos. Certo, Jennifer?
9 no SAIG. Esse 9 do SAIG, desembargador Carlos, é da relatoria de Vossa Excelência, do SAIG. O apelante é a Fundação Sistel de Seguridade Social e o apelado é Clemilda Batista Ferreira. Na sessão passada, o advogado fez explicação oral e eu até comentei com Vossa Excelência sobre alguns aspectos a respeito desse caso. Né? Vossa Excelência vai manter o voto? Tem discrepância na turma, né? Na colegiado. E eu tive analisando, a gente nós estamos seguindo o que foi decidido. Manter o voto, não é isso, desembargador? É o número 9, é o 9. Já votou, acompanha o relator? Bom, o desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, com todo respeito, mantém o voto e, desde a sessão passada, o advogado fez tentação oral, o desembargador Abelardo, e eu fiquei bastante impressionado com as colocações jurídicas que ele fez. Aqui é uma previdência complementar em que a autora da ação ela pede que seja aplicado o valor do benefício mínimo, certo? Para a aposentadoria complementar. No entanto, há aqui um colorido especial, um detalhe, que é o fato de que ela, a autora da ação, ela antecipou aquela aposentadoria dela, que seria, no futuro, ela antecipou alguns anos, e nesse caso específico, com todas as vênias do eminente relator, não incide essa garantia do benefício mínimo. E o eminente relator, ele fundamenta a conclusão dele para conceder esse benefício mínimo para ela numa interpretação mais favorável à consumidora. Mas essa interpretação mais favorável à consumidora não se aplica ao caso sob discussão, pelo exato motivo de que o regulamento do plano de previdência complementar assim não prevê. Inclusive, isso se deve ao fato de que a aposentadoria antecipada ela acarreta, evidentemente, a incidência de um redutor do benefício. Por quê? Porque a aposentadoria dela foi antecipada no tempo. Ela não contribuiu para obter o benefício mínimo. Por quê? Porque ela antecipou a aposentadoria dela. E isso faz com que incida a redução do benefício inicial, tanto pelo regulamento do plano vigente à época, que se encontra na folha 93 dos autos, quanto pelo entendimento consolidado dos tribunais do país. Inclusive, desembargador Carlos Augusto, no respeitável voto de Vossa Excelência, há um tópico chamado do benefício mínimo, em que Vossa Excelência colaciona vários precedentes no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que falam exatamente o contrário da conclusão de Vossa Excelência. Os precedentes do Tribunal de Justiça, eles são no sentido de que deve ser garantido o benefício mínimo para fins de cálculo, mas respeitada a inclusão de eventual redutor etário, em virtude da antecipação da suplementação. Todos os precedentes relacionados no respeitável voto de Vossa Excelência são nesse sentido, de que deve ser garantido o benefício mínimo, mas que seja respeitada a inclusão de eventual redutor etário, exatamente em virtude da antecipação da aposentadoria. Tem. Inclusive, há nos autos, esse processo subiu para o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça mandou realizar uma perícia atuarial nesse caso. E a perícia, o laudo pericial juntado
ao processo indica expressamente que a beneficiária não faz jus ao recebimento do benefício mínimo especificado no regulamento, já que requereu a suplementação antecipada, conforme consta as folhas 859 dos autos. De maneira que, com essas considerações rápidas, aligeiradas, né, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação da Fundação Sistel para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pleito de garantia mínima de benefício não inferior a 10% do salário real de benefício, exatamente pelo fato de que, no caso concreto, houve uma antecipação da aposentadoria e que, portanto, ela se aposentou antecipadamente. Por isso é que deve incidir o redutor etário e ela não faz jus a esse benefício mínimo, né? Inclusive, desembargador Carlos, a jurisprudência trazida no respeitável voto de Vossa Excelência é toda no sentido do que eu estou acabando de afirmar. Já peguei um estoque aqueles fundos, né? Tem um Fistel, Fundação Sistel. Fistel, tinha até um outro também da energia, né? O pessoal da Antiga do Aeros, parece, também tem. Pois bem, então, no respeitável voto de Vossa Excelência, tem um capítulo só sobre isso aqui, do benefício mínimo. E nesse capítulo, Vossa Excelência colaciona a jurisprudência do tribunal, que é no sentido de que eu estou agora afirmando, de que, qual sentido? No sentido de que, quando há a antecipação da aposentadoria, é necessário que haja o redutor etário, e que, portanto, ela não faz jus ao benefício mínimo previsto no regulamento. Senhor presidente, houve sustentação na sessão Houve passada. sustentação. Né? Pronto. Diante agora que, perdoe-me a ignorância no assunto, mas considerando o tempo que eu estou aqui, se há a possibilidade de eu aderir ao voto divergente de... Aderir à divergência e ao voto. Certo. Então, estamos unânime? Não, o desembargador vai reajustar o voto. Então, com essas considerações, o eminente relator vai reajustar o voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação da Fundação Sistel e julgar improcedente a pretensão autoral, ok? Acompanhado também pelo desembargador Eduardo Castro Neto, unânime. Proclamado o resultado nesse sentido, e eu já vou passar minhas observações diretamente para o desembargador Correia. Mais algum? Só os conflitos. Não ainda, né? Aguardo ele reajustar. Aí ele lhe avisa. Só os extra-pauta agora? Para concluir, colegas, os processos extra-pauta são os seguintes: conflito de competência número 342 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da primeira vara civil da comarca de Morada Nova, o suscitante. Conflito de competência número 343 da pauta, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da terceira vara civil da comarca de Caucaia, o suscitante.
o conflito de competência número 344 da pauta, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, o resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para negar-lhe provimento, declarando a competência do juízo da segunda vara da comarca de Brejo Santo, o suscitante. E, por último, o conflito de competência número 345, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para negar-lhe provimento, declarando a competência do juízo da Vara Única de Família e Sucessões da comarca do Crato, o suscitante. Com isso, estimados colegas, temos apenas um último assunto que diz respeito a um ofício que recebemos da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça para instauração da técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. O processo o ofício é subscrito pela desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães. Houve uma divergência, o processo é da relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, e a divergência foi inaugurada pelo desembargador Luciano Lima, acompanhado pelo desembargador José Tarcísio Souza Silva. Trata-se, em princípio, de um empréstimo consignado. Algum de Vossas Excelências se dispõe a aparecer? Quarta-feira pela manhã. É complicado, realmente, para a gente. É o dia da nossa sessão. A gente responde, pela sua experiência aí, responde solicitando a convocação de um membro da segunda Câmara. É duro, a gente... É isso? Tá certo. É muito puxado. Então, a gente faz essa resposta com essa justificativa, que no mesmo... porque nós trabalhamos até a hora do... Tá certo, gente? Vossa Excelência, a gente responde nesse sentido à presidência da 6ª Câmara de Direito Privado, de que os membros da primeira Câmara se encontram impossibilitados de atender a convocação, tendo em vista que na mesma data teremos sessão extensa da pauta de julgamentos da primeira Câmara, e solicita que seja endereçada a convocação à segunda Câmara de Direito Privado, ok? Ok, gente? Temos mais alguma coisa? Com isso, colegas, encerramos a nossa pauta de julgamentos de hoje. Pois não? Como? Muito bem. Eu quero, nesse momento, declarar já julgados todos aqueles processos objeto de votação no sistema provisório, tanto do PJE como do SAIS, e que não foram objeto de destaque nem de sustentação oral, e que obtiveram a unanimidade de votos nos termos das propostas dos eminentes relatores. Se encontram desde já todos julgados. Alguém quer fazer mais algum registro? Então, declaro encerrada esta sessão. Só boa noite a todos. Foi semana passada, prescreveu. Está escapando de trazer o bolo, né? Mas fica para a próxima. Fica registrado. Trazer. Ok? Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.